Situação atual, o que os dados mostram? Doenças mentais no Brasil. Por que doença mental? Porque a hipersolemia afeta as doenças, a questão da doença mental também. Tá? Eu vou fazer um vídeo futuramente sobre isso. Falando sobre essa parte mais específica do livro da Jessica, ela fez uma parte do livro, que ela fala sobre vários problemas de saúde que são causados pela hipersolemia, o excesso de insulina no sangue. E a doutora Maíra Soriano fala basicamente isso daqui. E no livro dela, né, a hipersolemia é o principal tópico que ela fala. Né. Em 2024, o Brasil registrou 4.072 afastamentos de trabalho por doenças mentais, como ansiedade e depressão. O maior número dos últimos 10 anos. O aumento foi 68% em comparação com 2023. Né. Revista aqui tempo. Né. Tá aqui. Né. O número de pessoas com ansiedade patológica no país é estimado em mais de 18 milhões, o que daria 9,3% da população. Eu diria que até mais, sinceramente. Né. Algumas coisinhas básicas assim, que interferem na questão da ansiedade, né? A ansiedade patológica é complicado, né? Porque é uma preocupação excessiva ali em relação ao futuro e acaba prejudicando a vida da pessoa demais, né? Mas a ansiedade que também não é patológica também acaba prejudicando. Por exemplo, você vai fazer um teste do Detran, por exemplo, né? Você está ansioso, você vai numa entrevista de emprego. Não é o fim do mundo se você não conseguir aquele emprego dependendo da situação, né? Mas se a ansiedade de trabalhar bastante, né, você por onde não vai conseguir emprego, o cara vai te achar uma porcaria, ou você vai reprovar numa prova, por exemplo. E isso não é necessariamente assim define exatamente uma ansiedade patológica, mas é tão prejudicial quanto, sabe? Então tem essa questão também. Eu diria que mais pessoas assim sofrem dessa condição, né? Todo mundo tem ansiedade, né? Uns mais, outros menos. Então, e tem que aprender a lidar com isso, né? Eu vou fazer um vídeo, uma série de vídeos futuramente sobre isso, do livro da Wendy Suzuki, né, que é uma doutora e professora da Universidade de Nova York. Okay? É um livro que fala só sobre isso, é bem interessante. Em relação à depressão, cerca de 13,5% da população brasileira foi diagnosticada com depressão nos estudos recentes, especialmente após a pandemia. Né? E ainda mais com o estilo de vida moderno. Né? O estilo de vida moderno ignora completamente o sono, né? A alimentação, o exercício físico, assim, né? Principalmente o sono, né? O sono que é a principal etapa de saúde que as pessoas devem dar importância, muitas pessoas não dão. Tem condições, mas não dão, né? Eu estou tirando de fato o fato que algumas pessoas ali precisam trabalhar até tarde para sustentar a família, né? Então é diferente isso aí, mas mesmo assim, a pessoa com certeza vai desenvolver problemas de saúde futuramente, com certeza. A pobreza aparece como um fator de risco bem forte. Pessoas em situação de vulnerabilidade econômica têm 3 vezes mais chance de desenvolver ansiedade e depressão. Né? Isso também. Essa questão da pobreza é complicado. Né? Índice de suicídio, problemas assim. Né? Não só problemas, isso afeta também o corpo. Né? Não é só questão de doenças mentais, também há doenças físicas mesmo que afetam dores, por exemplo. Né? Etc. Então é bem complicado. Né? A pessoa tem que hoje no Brasil, a pessoa tem que se planejar muito, tem que ser muito trabalhadora e muito inteligente também. Não basta ser muito trabalhadora, ser uma pessoa boa que gasta dinheiro com porcaria, que não tem planejamento financeiro, que não pensa no futuro, sabe? Uma pessoa assim, ela vai se lascar muito, ela por onde vai culpar o mundo externo, né? O governo, por exemplo, né? Ou outras coisas assim, e acaba sendo complicado. É compreensível que a situação é extremamente difícil aqui no Brasil, né? Mas a gente precisa fazer o que estiver ao nosso alcance para dar conta disso. Não é fácil, mas é necessário. Doenças físicas crônicas, aproximadamente 40% da população adulta, corrente a 57 milhões, tem pelo menos uma doença crônica não transmissível. Né? A UNA do SUS aqui. UNA SUS. Aqui apareceu a notícia, né? Essas doenças crônicas são responsáveis por 72% das mortes do Brasil, né? Drauzio Varela aqui. Né? O exemplo de doenças crônicas mais comuns é a hipertensão arterial, né? Muita tensão nas artérias, né? Essa questão, que também envolve hipersolemia, a diabetes, doenças cardíacas, colesterol alto, problemas de coluna, etc. Né? É bem complicado isso aqui, cara. Bem complicado mesmo. E as pessoas não, eu digo, elas não têm muita consciência disso, né? A vida é brincadeira demais. Assim, eu acho a vida extremamente difícil, né? E mas ele vai esse, né? Você tem que estudar muito, cara. Você tem que trabalhar e estudar demais, demais, para você ter uma vida assim acima da média, né? Não só para vocês falam para você ser acima da média, para se mostrar para os outros, mas para você ser uma pessoa melhor, né? Estudar um mínimo sobre saúde mental, um mínimo sobre alimentação, mesmo você não sendo da área de saúde, por exemplo, já ajuda muito
te deixa na frente de muitas pessoas e você consegue cuidar principalmente de si mesmo, que é a pessoa mais importante da sua vida, é você. Vamos continuar então aqui? Tá. Uma foto, né? Bad habits, sweets, doces, rest at home, descansar em casa. Descansar em casa não é um hábito ruim. É um hábito ruim, mas dependendo de como você descansa, acaba sendo ruim. Junk food, comida rápida, e unhealthy drinks, né? Bebidas não saudáveis, né? O refrigerante, né? A bebida alcoólica, nossa, são uns venenos isso aqui. As pessoas deveriam parar imediatamente de consumir essas porcarias, sinceramente. Bem, bem grave isso aqui. Por que está aumentando, né? É tipo uma mistura de você deu mais força pra jiboia, né? Como eu falei pra você, né? Anteriormente, no vídeo da parte da jiboia. Você tá alimentando cada vez mais a jiboia e ela vai te apertar mais. E quando ela te apertar, ela vai te, digamos, liberar doenças crônicas, doenças ali físicas ou mentais, dependendo da sua situação, né? Aí acaba complicando a situação. Ainda mais. O ambiente está ajudando a jiboia a apertar mais forte. Não o ambiente também, o ambiente conta muito, né? Seu estilo de vida, né? Impacto da pandemia do Covid-19, isolamento social, também afetou bastante, né? A pandemia ativou muita ansiedade e depressão, que já ativou entre aspas, né? Que estava latente ou até mesmo trouxe novos casos. Organização Mundial de Saúde aqui, né? Desigualdade social, pobreza e estabilidade econômica, quando as pessoas estão preocupadas com sobreviver, alimentação, trabalho, segurança. Isso é uma questão complicada, né? Igual eu falei para vocês literalmente. O estresse aumenta bastante, isso gera pressão sobre a saúde mental, né? E física. É bem lascado isso. Então, a minha lição principal para você, se você é pai e mãe principalmente, né? Prepare seus filhos para a vida, porque não mimem, eles não mimem. Eu já fui muito mimado, né? E hoje eu sofro muitas consequências dessa questão. Principalmente falar com pessoas, assim. Eu tenho uma extrema dificuldade de falar com as pessoas, pessoalmente. Assim, sabe? Mas eu vou tentando resolver a situação, né? Com uma coisa. De algum jeito, ok? É complicado, cara. Mas eu sempre falo, se prepare o quanto antes para você ter uma vida melhor, né? Estude muito, cara. Trabalhe muito. E use o máximo da sua força de vontade possível. Sua máxima motivação que você tiver. Para você lidar bem aqui no Brasil, né? Porque é complicado, cara. É complicado. Se você não é rico aqui, é muito complicado no Brasil. Né? Enriquecendo essa parte, sim. Ainda mais para quem tem filho e sofre as questões de dificuldade, né? E o recado final é prepare seus filhos para viver a vida difícil, né? A vida difícil e não ser mais um, digamos assim, um robô, assim, na sociedade. Aquelas pessoas que vivem no automático, sabe? Não quer nada da vida ou vive só apenas para sobreviver. A pessoa vive para sobreviver, né? É complicado. Isso acaba sendo bastante complicado. A pessoa não tem, por exemplo, a pessoa sofrendo dessa parte da desigualdade econômica, desigualdade social, pobreza, assim, ela não tem tempo para pensar em propósito de vida, geralmente, né? Propósito de vida, o que eu vou fazer na minha vida eu quero me divertir fazendo isso aqui, né? A pessoa tem que trabalhar o dia inteiro, basicamente, de domingo a domingo, e acaba sendo muito complicado, cara. Então, o planejamento aqui é essencial, cara. O planejamento é essencial. A primeira coisa que você resolve na sua vida, eu diria, essa questão do financeiro, né? Do financeiro e cuida da saúde também, né? Porque é complicado, né? Tem pessoas que precisam trabalhar à noite, por exemplo, e aí já era a saúde. Ou sono, por exemplo, né? Acaba sendo muito complicado. O ambiente urbano é a cultura moderna, ruído, poluição, trânsito, transporte ruim, jornadas de trabalho extenuantes, também cobrança constante de produtividade, comparações sociais, sensação de nunca desligar, né? Muito complicado isso também, né? Enfim, a gente pode fazer um vídeo sobre isso também. Fazer pegar um livro focado sobre isso, né? Falta de acesso, dificuldade de tratamento, mesmo que quem conhece, que precisa de ajuda, nem sempre se consegue. A psicólogos, psiquiatras e terapias. Faz com que o problema vá crescendo, né? Isso também, né? A gente fala que isso é coisa de louco, não precisa, mas é necessário. Cara, é necessário. No mundo de doente de hoje, que é extremamente difícil de conviver, né? Isso aqui é o ambiente, cara. A questão do ambiente também, galera. Ambiente urbano e cultura moderna. Essa questão é ruído, poluição, trânsito, transporte ruim, jornada de trabalho extenuante, né? Jornada de trabalho você precisa trabalhar. Isso é fato, né? Então, eu diria para as pessoas trabalharem no digital, né? O digital não é para todo mundo, gente. O digital não é para todo mundo trabalhar com essa questão do digital, né? Mas é uma boa oportunidade. Eu tive muita sorte na minha vida de arrumar um emprego aqui no digital, como professor de música. E é super certo, né? Eu pretendo continuar essa parte no digital, ajudando vocês também nessa parte de expandir essa mensagem da área da nutrição e de saúde,
principalmente saúde, para as pessoas em geral, né? Acho muito interessante essa parte e eu quero ajudar o máximo de pessoas com isso na internet. Mas muitas pessoas não têm essa oportunidade, precisam trabalhar CLT, por exemplo, de longas jornadas extenuantes, fazer bico também à noite, acaba sendo complicado. Ruído, coloque fone de ouvido, cara. Coloque fone de ouvido quando você puder, tá? Se você trabalha no seu trabalho, você não gosta, por exemplo, do barulho externo te atrapalha, pede pro seu chefe, né? Essa questão de você bloquear o ruído que ajuda muito, cara, muito mesmo. Melhor do que você ouvir gente idiota falando ou atrapalhando. Poluição. Poluição é complicado, isso também tem vários estudos que mostram que a questão do ar poluído acaba interferindo na saúde, né? A questão da poluição sonora também, muito barulho também, isso ativa muito a amígdala, uma parte do cérebro supercortical, que eu vou fazer um vídeo sobre isso futuramente, e acaba gerando mais ansiedade, estresse na pessoa, né? Mesmo sem querer, né? E deixando o modo hiperativo, liberar muito cortisol, isso faz mal para a saúde, cortisol em excesso e crônico, né? O trânsito também é complicado, tenha paciência no trânsito, né? Muito chato, principalmente o trânsito de cidades mais grandes como São Paulo. Transporte ruim, também tem que aguentar necessário, se você trabalha assim fora, né? E é complicado. Faça o máximo possível o seu ambiente ficar bom, cara. O máximo ambiente, se possível, o seu ambiente ficar bom. Eu vou fazer um vídeo sobre isso especificamente, porque vale bastante a pena. Tá, vamos continuar então. Informação crônica começa cedo aqui. A gente fala sobre a questão de cuidar da saúde das crianças. Se você é pai e mãe, isso vai ser muito importante para você aqui assistir, né? Eu gostaria de ter ouvido isso quando criança. Eu gostaria de, desde quando aprendi a ler e escrever, eu gostaria de ter pegado vários livros sobre saúde e devorado aqueles livros, né? E cuidado da minha saúde. Hoje eu sofro bastante com isso, né? Com os hábitos que eu tive na infância e eu não fui educado para isso, né? Eu acho que meus pais me dessem tudo que eu preciso, né? Eu agradeço extremamente demais a eles, assim. Eu não estaria aqui se não fosse por eles, né? Mas faltou essa parte da educação na área de saúde, né? Que poucas famílias realmente têm, né? Vamos lá. O corpo das crianças é uma cidade nova, né? Cheia de energia, com novas ruas e sem achaduras. Mas se o estilo de vida for ruim desde cedo, essa cidade começa a acumular lixo, fumaça e pequenos incêndios. E desde o começo a cidade, que era para ser uma cidade maravilhosa, o corpo da criança acaba sendo um desastre. Né? Resultado, mesmo ainda jovens, existe inflamação silenciosa acontecendo. Né? Câncer, por exemplo, do tem até a revista da CCB que mostrou, né? Se não me engano, o câncer nos jovens, né? Pode pesquisar no YouTube e você vai ver. Vou deixar na descrição também. Obesidade infantil. Crianças com excesso de peso já apresentam níveis mais altos de PCR, proteína C reativa. Né? O marcador de inflamação. Né? O corpo inflamado. O corpo inflamado, as células atacando a si mesmo. Ali no corpo, no seu corpo. Né? O tecido adiposo e a gordura produz substâncias chamadas citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 6, que ficam circulando no sangue, ligando o corpo em modo alerta. Ou seja, modo alerta é aquela questão principalmente do cortisol alto. Né? E o cortisol alto, na infância e crônico, ele pode afetar futuramente. Eu vou fazer um vídeo sobre isso no livro da doutora Wendy, ela fala sobre isso. Esse estresse muito cedo acaba prejudicando a criança no futuro e na questão do neurodesenvolvimento, né? Ela pode desenvolver problemas ali, né? E até ficar mais ansiosa, por exemplo, mais ansiosa, menor QI, muitas outras coisas ali complicadas. Isso aumenta o risco de desenvolver resistência à insulina para diabetes ainda na infância, né? E provavelmente uma criança obesa na infância vai se tornar obesa na vida adulta. E ela vai morrer mais cedo. Com certeza ela vai morrer mais cedo. Sedentarismo precoce, crianças passam em média mais de 6 horas em frente às telas. Tem pais que ali trabalham e tem que deixar as crianças ali com a avó, por exemplo, e acaba deixando as telas. Aí fudeu tudo, cara, fudeu tudo, porque a criança não tem. Ela não usa telas, por exemplo, para estudar, né? Para ver um vídeo no YouTube sobre saúde, alto desenvolvimento, ou sobre para ver, por exemplo, um curso ali de marketing, por exemplo, esse tipo de coisa, algo mais produtivo, né? As crianças passam assistindo mais porcaria na internet, né? Geralmente, assim, geralmente, né? Estou dizendo que depende do que você assiste, dependendo do que você assiste, vale bastante a pena assistir, mas passar mais de 6 horas por dia, cara, é complicado. É complicado. Isso significa menos movimento, pior circulação e acúmulo de gordura. Músculo parado libera menos mioquinas anti-inflamatórias, hormônios que reduzem a inflamação, né? Muito interessante isso aqui, né? Que deixa o corpo sem defesa contra esse processo, né? O exercício físico, ele afeta o seu corpo, desde físico e mental, né? Igual as outras partes também, as outras questões, né? Dos outros pilares de saúde. Alimentação ultraprocessada, lanchinhos, refrigerantes, biscoitos recheados. Refrigerantes é o pior de todos, eu diria. Tudo isso irrita o intestino, aumenta a produção de toxinas, né? E prejudica a microbiota também. Vamos fazer um
vídeos sobre isso futuramente, né? Vários vídeos. O estado do sistema imune fica o tempo todo tentando combater esses ataques, gastando energia e gerando mais inflamação. Estresse e falta de sono infantil. Isso aqui é bastante, hein? Bastante. Crianças que dormem mal, por telas à noite, falta de rotina na cidade familiar, tem mais cortisol circulando. E cortisol circulando mais alto, aumenta a glicose no sangue, atrapalha o crescimento e acelera o desgaste do corpo. Né? E tem essa questão das crianças não dormirem por causa que os pais ficam com a luz na cara deles. Eles não têm educação sobre isso. Eles não sabem que a luz vai afetar o núcleo supraclasmático. O núcleo supraclasmático não vai avisar a glândula pineal aqui do cérebro, né, para produzir melatonina, para relaxar, para dormir gostoso, né? E as crianças precisam de muito tempo de repouso, né? 10 a 12 horas de sono, mais ou menos. 9 a 12 horas de sono, mais ou menos. As crianças, assim, abaixo de 8 anos, principalmente, né? Então é bastante tempo, cara. É muito tempo. E tem mais essa questão dos adolescentes, né? Que futuramente, no sexto ano, por exemplo, do ensino fundamental, 2, ele já tem que acordar 6 horas da manhã para ir na escola. Aí tem que dormir umas 8 horas, 7 e meia, mais ou menos, bastante tempo, cara. Mas quem faz isso? Né, os pais não têm educação sobre isso, eles não educam o filho, eles dormem tarde também, e acho que tá certo você acordar com sono lá. Depois passa durante o dia, né? Mas esse déficit de sono, principalmente, tem até estudos que mostram que 2 dias de sono ruim já é capaz de afetar extremamente negativamente o seu corpo, né? Uma semana mal dormida é capaz de envelhecer o seu corpo, principalmente o seu cérebro, em 10 anos. Né? O Matthew Walker colocou alguns estudos que falam sobre isso. O Matthew Walker é um dos maiores especialistas hoje no mundo nessa questão do sono, e ele fala sobre isso, né? Bem interessante essa parte, né? Bem grave. Por que isso é perigoso? Porque o corpo das crianças vai acumulando pequenos danos que só aparecem de forma grave lá na frente. Ou não. Ou não. Pode parecer no dia seguinte que ela vai na escola e ela teve uma rotina não muito boa em casa, comendo ultraprocessado, dormindo tarde. No dia seguinte ela vai ter uma extrema falta de foco, irritabilidade, né? Desatenção, muitas outras coisas. Falta de foco, desatenção. Falei coisas iguais aqui, né? Enfim, estresse também. Vai complicado na situação, né? Vai complicando. Como se ela tivesse começasse a vida com um saldo negativo de saúde. Estudo mostra que crianças obesas têm maior risco de se tornar adultos hipertensos, diabéticos e com depressão, né? E morrerem mais cedo. A pesquisa ligando a obesidade, inflamação precoce a menor desempenho solar e maior risco de TDAH. Uma cidade. O que é doença aguda, né? Vou falar sobre a questão de um pouquinho de doenças agora.